Primeiro relato, meu batismo com o Espírito Santo. Queridos, quando me converti, as pessoas, eu ia em muitos trabalhos, consagrações, cultos, e uma certa vez uma pessoa disse que tinha tido uma visão sobre uma pomba voando em minha volta. E aquele pastor que dirigia aquele trabalho disse que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Porém, mesmo com muita oração e ele pedindo para mim me ligar com Deus, que Deus vai batizar, que eu estava precisando me esforçar mais, que era para mim me ligar mais, que Deus ia batizar, que ele tinha tido a visão, e eu creio que ele teve, não ocorreu naquele dia. Aí passou um certo tempo, mais ou menos algumas semanas, e eu continuei minha vida, continuei assim, indo na igreja, lendo a palavra, buscando a Deus, da minha forma, e até que um dia eu tive um sonho. Quando eu acordei, eu relatei esse sonho para minha mãe, que eu estava na casa de uma pastora, Paz do Senhor, pastora Aparecida, que Deus abençoe, a pastora Aparecida em Itaboraí, se ela estiver me assistindo, ela pode, testificar o que eu estou falando. E o que acontece? Na casa da pastora, eu falava em mistério, em línguas. Então a minha mãe, ela falou comigo que justamente naquele dia, que era uma terça-feira, era o dia que tinha consagração na casa da pastora Aparecida. Era uma consagração que as pessoas iam para lá para orar, elas iam em jejum, e ficavam ali e entregavam ao Senhor, os seus pedidos, e se consagravam ao Senhor naquele lugar. Então o que nós fizemos? Imediatamente nós nos arrumamos e fomos procurar a consagração. Ao chegar, aleluia, glória a Deus, ao chegar lá, uma irmã já estava dirigindo o trabalho das orações, e estava muito cheio, não tinha nem lugar para ajoelhar assim, para orar. Aí eu consegui com muito custo um cantinho para mim ficar ali orando. Quando eu dobrei o joelho, eu comecei a orar, a pessoa que estava de pé dirigindo a consagração falou: irmãos, a pessoa que o Senhor disse que ia ser batizada com o Espírito Santo acaba de chegar. O Senhor disse que vai batizá-la hoje. E ela foi na minha direção. Mas só que eu fiquei atenta, me ligando com Deus. Eu falei: Senhor, será que é comigo? Irmãos, quando eu vi, eu senti a mão dela pousando em cima da minha cabeça. E quando ela pousou as mãos sobre a minha cabeça, o batismo foi instantâneo, automático. Se eu puder relatar o que eu senti na hora, é como se uma energia tomasse conta de mim, uma corrente elétrica, uma energia tão forte que você não consegue se conter. O seu corpo ele treme, o seu coração começa a aquecer, e ao mesmo tempo, à medida que você sente isso, as palavras elas já não são as mesmas, Eu estava falando normalmente, daqui a pouco eu estava falando em línguas, em coisas que eu nem entendia, Mas foi uma coisa assim tão bonita, tão forte na minha vida, e eu percebi que as coisas de Deus elas são simples e ao mesmo tempo tão maravilhosas, Porque antes de eu chegar naquele lugar, Deus já tinha falado de mim. E antes de Deus falar de mim naquela consagração, Ele já tinha me dado um sonho, Ele já tinha me dado a direção para que eu fosse batizada. E é um testemunho assim, muito forte, muito maravilhoso que eu tenho. Espero que isso edifique você, porque isso foi real, isso aconteceu comigo.